Olá, tudo bem? Continuando nossos estudos a respeito de coordenadas polares, hoje nós vamos avançar um pouco mais na questão do estudo delas, propriamente dita, né? A gente vai começar hoje a entender como é que se calcula a área de uma curva que tem coordenadas polares e como é que a gente também calcula o comprimento da curva, né? Então, são dois conteúdos assim que são bem complicados assim, então já vamos vamos abrir para a parte teórica aqui e vai ser um pouco diferenciado no sentido assim de eu vou começar falando um pouco da parte teórica, então já vou abrir o GeoGebra para já abrir os resultados mostrando essas coisas, então vai ser meio mesclado assim a questão. Então, se tiver algum problema aí, de antemão eu já peço desculpas aí pela questão da edição e outros fatores aí, tudo bem? Então, vamos lá. Pessoal, antes de começar a falar assim propriamente desse conceito, também quero falar uma coisa que eu não falei na introdução. Caso fique muito grande o vídeo, eu vou dividir em dois para não ficar tão pesado aqui para a questão de colocar lá na página do YouTube, tá bom? Então vamos verificar aqui, tá? Então conforme for eu vou dividir em duas partes esse vídeo. Então começando, lá nós temos a seguinte situação, né? Áreas e comprimentos em coordenadas polares, né? Então agora nós sabemos que nós conseguimos assim mudar a concepção que nós temos, ou seja, agora não é f de x, y, né? Nós conseguimos mudar a questão das coordenadas, ou seja, as coordenadas estão em função do raio e do ângulo, né? E com isso, novos questionamentos também podem surgir, né? Antes de a gente começar a falar desses questionamentos, agora é f de θ, f de r igual a θ, né? Ou seja, nós temos uma relação entre o raio e o ângulo envolvidos, tá? Então, com isso, surgiram-se novas figuras, a gente mostrou algumas para vocês, né? E também pode surgir esse questionamento, como é que a gente calcula a área dessas figuras, dessas coordenadas polares, tá? Então, para entender esse conceito de área em coordenadas polares, eu vou recorrer ao conceito de setor circular, tá? Então, o que seria o setor circular? O setor circular é o cálculo de uma parte de uma circunferência, ou seja, só, digamos assim, como se fosse um pedaço de pizza, né? Então, esse pedaço de pizza, por assim dizer, né, eu acho que é mais fácil esse tipo de entendimento, é chamado setor circular, tá? E para a gente calcular a área dele, a área dada por meio de r ao quadrado vezes o ângulo, ou seja, é o meio vezes o raio vezes o ângulo que nós temos aqui, tá? E eu vou utilizar esse conceito de coordenadas polares e eu vou considerar uma seguinte curva. Então o que eu fiz? Eu já montei uma curva no GeoGebra e a gente vai mostrar isso daí no GeoGebra para vocês, tá? Então aqui eu tenho essa curva, né? Eu já construí, eu utilizei o conceito de como é que é o nome do conceito aqui mesmo? Função à mão livre, não, usei o conceito de caneta, né? Com esse conceito eu construí essa curva, assim por assim dizer, né? E aí eu já tenho esse traço aqui, que é esse, e coloquei os pontos A, B e C, tudo bem? E, bem, se a gente fosse pensar nesse conceito de coordenadas polares, nesse conceito que envolve o setor circular, como é que ficaria esse resultado aqui, né? Então, olha lá, eu peguei o setor circular aqui todo. Então você pode observar que desse jeito que está aqui, não funciona, porque o setor circular é maior do que a área que está sobre a curva. Inclusive, se eu der um zoom aqui, tem esse pedaço que está para fora. Então, somente se eu pegar o setor circular propriamente dito, não vai dar certo, tá? Então o que a gente vai começar a fazer agora? Então vamos voltar na parte teórica. Então, considere a curva R igual a f de θ, né? R, a curva, né? Deixa eu tirar esse daqui, ó. Eu tenho a curva e ela tem essa regra ali, que é o RF de θ com um ângulo A em B, né? Ou seja, o ângulo todo ali. Dividindo o intervalo em subintervalos com extremidades θ1, θ2 até θn, as larguras das variações dos ângulos θi menos θi menos 1. Então essa variação angular aqui, então a gente vai chamar de área
delta AI, e é dada pela aproximação do setor circular com o ângulo central delta θ e o raio f de θi. Então vou mostrar isso no GeoGebra, mas antes eu vou pegar a seguinte, vou mostrar isso no GeoGebra, depois eu volto aqui para mostrar isso daí, tá? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Desse jeito que está aqui, a gente viu que não dá certo, tá? Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou colocar pontos aqui que interceptem a curva, e a partir desses pontos a gente começa a ter pequenos setores circulares. Então, colocar o ponto D, o ponto E, o ponto F, o ponto G, o ponto H. Ou seja, coloquei todos esses pontos aqui, certo? Tá, beleza. Então agora eu tenho agora, vou mostrar aqui para vocês, ó, eu tenho esse setor circular, né, que é dado por esse valor aqui, que ele já me dá aqui no caso o valor do setor circular, né? Aí eu tenho esse setor circular, esse outro aqui eu já tenho uma pequena diferença, mas não tem problema em relação a isso, mas é bem menor do que a diferença anterior que nós tínhamos. Esse daqui, aqui já tem uma diferença contrária, ou seja, menos, também na mesma situação. Vê lá, e dessa forma eu fecho o valor do meu, eu consigo calcular a área que está abaixo dessa curva utilizando esse conceito. Então, o que eu fiz? Do ângulo maior que eu tinha aqui, eu dividi em pequenos ângulos θ, né? Com isso, para cada variação aqui, para cada diferença desses valores aqui, ou seja, eu tenho um valor de um θ aqui, e para eu poder calcular a soma como um todo, ou seja, calcular a área, vai ser o que? A área vai ser a soma dessas pequenas setores circulares. Se eu diminuísse mais ainda, colocasse outros pontos aqui, eu estaria me aproximando mais da área abaixo da curva propriamente dito. Então, para isso, vamos voltar lá na parte teórica. Então a gente pode chegar à conclusão que delta AI é aproximadamente meio de f de θi ao quadrado delta θ. Tudo bem? Então por quê? Ó, o que nós temos aqui, né? É r ao quadrado vezes o ângulo, tá, beleza? Então aqui nós temos o que? F de θi ao quadrado seria o meu raio. Então vamos voltar lá no GeoGebra, vou apagar alguns desses aqui, ó. Vou deixar só esse daqui. Então o que acontece nesse caso? Ó, vocês podem observar que eu peguei aqui a variação f de θi ao quadrado, que seria o raio desse pedaço aqui. Por quê? Porque r igual a f de θ, tudo bem? Então f de θi ao quadrado vezes a variação angular aqui, delta θ, tudo bem? Então quando eu faço isso, eu tenho, ou seja, esse pedacinho aqui, para esse setor circular, é meio de f de θi vezes a variação aqui angular que eu tenho aqui, que é delta θ, tudo bem? Então, voltamos lá. Então, se eu aplicar o conceito de somatória, né, variando, começando i igual a 1 até n, de meio de f de θi ao quadrado delta θ, ou seja, eu estou aplicando o conceito das somas de Riemann, certo? Se eu aplicar isso, o que eu vou ter? Eu vou ter a soma de todas as áreas dos setores circulares. Aplicando o limite com n tendendo ao infinito, por quê? Porque aqui nós estamos nos aproximando por n. Quando eu pego n e levo ao infinito, eu chego à conclusão que esse limite aqui, o que é? É a integral de a até b de meio de f de θi ao quadrado dθ, podendo ser reescrita como sendo quem? A área vai ser meio de r ao quadrado dθ, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas antes de mostrar os exemplos eu vou voltar lá para a gente entender um pouco melhor esse assunto. Então aqui eu tenho esse setor, se eu pegar e somar com esse setor, então aqui eu estou fazendo uma soma
soma de setores, né? Começando em 1 e indo até n. Então aqui quando eu tenho essas somas, e quando, se eu pegar todos os pontos aqui, eu peguei 2 pontos, se eu pegar pontos mais próximos, ou seja, se eu pegar esse e aplicar o limite, o que isso vai me dar? Isso vai me dar a área que está abaixo sobre a curva, que é o conceito de integral. Então, como é que a gente calcula essa integral? Né? Meio de f de θi ao quadrado de θ, ou podemos ser escrito como meio de r ao quadrado de θ. Porque daí em cada momento ali eu posso ter um raio, nesse caso, nessa figura ali eu peguei raios diferentes, mas eu posso ter um raio, e por meio dele eu consigo chegar numa aproximação por meio do limite, beleza? E do limite eu chego na integral, e a gente vai ver alguns exemplos dessa situação aí. Então, ó, primeira coisa, eu vou calcular a área delimitada por um laço da rosácea de 4 pétalas. Então eu vou de um laço só. Esse vai ser 1. E o outro exemplo que eu vou calcular é a área da região que está dentro do círculo R3 seno de θ e fora da cardioide R1 mais seno de θ. Tá? Então primeiro eu vou fazer esse daqui, e eu vou calcular uma só. Beleza? Então vou abrir o GeoGebra de novo e vou pegar esse daqui. Então no GeoGebra agora eu vou abrir uma nova página aqui, uma nova janela. Vou mudar a janela de visualização. Vou colocar em coordenadas polares. E vou escrever aqui, ó, R igual a 2 cosseno. Eu vou só minimizar aqui para eu pegar o... Então, aberto o GeoGebra, já mudei para coordenadas polares. R igual a cosseno de 2, vou tá? E ele quer saber qual é a área de um laço somente dessa rosácea aí, tá beleza? Então agora a gente vai fazer isso, no quadro, e depois eu volto aqui para mostrar como é que a gente faz isso no GeoGebra, beleza? Então eu tenho um ângulo de 315 graus, certo? Se eu tenho um ângulo de 315 graus, quanto que é esse ângulo aqui? Bem, se 315 seria 45 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Vamos confirmar, quer ver? Vamos mostrar aqui para vocês. Ó, se eu pegar a reta 1 sobre x, ó, a reta x, ela tem um ângulo de 45 graus, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? O ângulo 315, né? Bem, para fazer esse exercício antes eu preciso saber qual são a variação angular que eu tenho nesse daí, né? Então, de uma parte dessa daqui. Então eu vou considerar, tipo assim, que esse aqui tem uma variação angular. Então é a variação do ângulo, ou seja, essa parte aqui, de que ângulo até que ângulo que ele vai, né? Então eu vou recorrer ao conceito de tangente para resolver esse problema. Então, ou seja, eu vou ver qual que é a tangente desse ponto, tá? Então eu vou marcar uns pontos aqui, né? Para ficar mais fácil para a gente ver esses pontos aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, tá certo. Então agora eu vou marcar a reta tangente a essa figura, passando pelo polo, tá? Então, reta tangente por esse ponto dessa figura. Então me deu a reta menos x, ou seja, vai ter agora eu vou marcar um ponto na reta, na curva aqui, tá? Marquei esse ponto. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas esse ângulo aqui da curva é de 45 graus, ou seja, se nós olharmos isso numa forma radianos, vai ser o que? Π sobre 4, né?
e esse valor aqui, que seria 315 graus, acho que se não me engano é 7π sobre 4, uma coisa assim, certo? Mas o que eu posso fazer? Em vez de olhar π sobre 4 e esse valor todo, porque daí eu estou olhando essa figura como um todo, eu só quero esse pedaço, então vai ser a variação de menos π sobre 4 até π sobre 4. Por quê? Porque eu posso olhar esse ângulo nessa construção aqui, né? Quer ver? Então, se eu pegar por esse ponto aqui e aqui, ele vai me fornecer o ângulo 45 graus, mas como a gente está olhando em radianos no sentido horário e sentido anti-horário, nós temos essa relação aqui, ó. Tá? Então esse ângulo é 45 graus aqui, tá? Então na verdade seria menos 45 graus porque nós estamos no sentido horário, tudo bem? Então vai ser de menos π sobre 4 a π sobre 4, tá? Beleza? Agora eu vou lá pro quadro para resolver esse problema. Então, pessoal, eu tentei desenhar aqui um laço da rosa só e mostrar aqui os valores lá que ele está passando a tangente, que é menos π sobre 4 e π sobre 4, certo? Tudo isso está no GeoGebra, mas só para a gente entender aqui algumas jogadas que eu vou fazer, certo? Então, a gente sabe que a área, né, é meio de r ao quadrado dθ, né, variando de menos π sobre 4 a π sobre 4, que é esse valor aqui. Só que, quando eu falo nessas curvas de coordenadas polares, existe uma questão de simetria, tá? Então, o que acontece nessa simetria? Eu posso dividir ela em duas, né? Então, eu posso trabalhar com a variação de 0 a π sobre 4, depois multiplicar por 2, certo? E quando eu multiplicar por 2, esse meio vai sumir, tudo bem? Então, eu poderia fazer o quê? Bem, vou fazer o seguinte, então eu vou dividir essa daqui em duas, né? Então isso aqui vai ficar igual a meio de, primeiramente, menos π sobre 4 até π sobre 4, de quem? Do cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Tudo bem? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar só para metade desse cara aqui. Então isso aqui vai ficar de que jeito? Então vai ficar a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno ao quadrado de 2θ dθ. Tudo bem? E é essa integral que eu vou trabalhar agora. Tá? E depois o resultado eu multiplico por 2. Beleza? Então agora eu vou apagar esse pedaço aqui, vou trabalhar só com isso daqui, daí a gente vai fazer a integral como um todo, beleza? Bem, arrumada essa questão aí, né? Nós temos uma outra... Para poder resolver essa integral aqui, eu vou utilizar uma relação trigonométrica, né? Uma relação trigonométrica em relação a esse termo aqui. Então existe uma relação que diz o seguinte, que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Então, no lugar de x é 2θ, então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de 2θ vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes 2, 4θ sobre 2. Arrumando isso daqui, eu posso escrever isso daqui como sendo o quê? O cosseno ao quadrado de 2θ vai ficar 1 sobre 2, que multiplica 1 mais cosseno de 4θ. Então, no lugar desse cara, eu vou reescrever por esse cara aqui. Então vai ficar de que jeito? A integral de 0 a π sobre 4, de quem? Meio eu posso pôr para fora, de 1 mais cosseno de 4θ dθ, né? E quando eu arrumar isso daqui, quando eu fizer essa integral em relação a θ, vai ficar o quê? Bem, essa eu posso trabalhar com ela em separado. Integral de 0 a π sobre 4 de 1 dθ mais a integral de 0 a π sobre 4 cosseno de 4θ
dθ, certo? Quando eu resolvo essa em função de θ, né, isso aqui vai me dar a resposta o quê? Θ. Essa daqui, quando eu resolver, bem, essa aqui então eu vou apagar, né, isso daqui, vou fazer. Então tá, resolvendo essa integral aqui, bem, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de u 4θ. Então eu estou mudando a variável, fazendo uma mudança de variável. Então estou chamando de u 4θ. Então dθ vai ficar o quê? du. Então derivando ambos os lados aqui, derivada de u é du. E aqui vai ficar o quê? 4 dθ. Tá? Então, arrumando aqui para isolar o dθ, então eu tenho que dθ é du sobre 4. Então aqui eu vou ter o quê? Colocando esse 1/4 para fora, a integral de 0 a π sobre 4, mas eu não vou me preocupar com esses integrantes aqui, porque quero só fazer essa integral mesmo aqui. Vai ficar cosseno de u du. A integral do cosseno é seno. Então, vai ficar o quê? Ficar 1/4 do seno de u. Mas quem que é meu u? 4θ. Então vai ficar seno de 4. Fazer só essa integral aqui para a gente entender como é que fica, beleza? Então essa operação aqui, e também já fazer todas as operações multiplicando por 2 e tudo, né? Isso aqui vai dar o que de resposta? Né? Π sobre 8. Então, substituindo o maior menos o menor, né? Então vai ficar π sobre 4. Aqui, π sobre 4 simplifica, vai ficar 0. Então, isso aqui vai ficar 0. Quando eu substituir o 0, vai ficar 0. Então, eu tenho só essa parte aqui, vai dar π sobre 4. Mas eu tenho a outra parte também. Então, multiplicando por 2, vai ficar π sobre 8. Beleza? Perdão. Fica assim. π sobre 4. Então, meio que multiplica π sobre 4, daquele meio que nós tínhamos lá que eu tirei para fora. Então vai ficar π sobre 8. Tudo bem? Então, esse é o resultado que eu tenho dessa minha integral ali. Tá bom? Então agora vamos fazer a outra integral. Bem, o segundo exemplo ele já fala de duas curvas, né? Então a 3 seno θ e a 1 mais seno θ. Eu já adiantei aqui, já fiz aqui, só vou mostrar para vocês. Então essa daqui é a 3 seno θ, tá? E essa daqui é a 1 mais seno θ. Também já pedi para colocar esse preenchimento aqui, porque na verdade ele quer o quê? Ele quer a área que está entre as duas curvas, tá? Então ele quer esse pedaço aqui. Tá bom? A gente pode calcular, também vou calcular na mão, né, assim no quadro, né, e depois a gente pode também calcular isso aqui no GeoGebra também, tá? Depois eu vou mostrar isso, tá beleza? Então agora eu vou para o quadro para mostrar como é que a gente resolve esses exemplos ali. Bem, na mesma perspectiva do exercício anterior, eu também vou ter que descobrir quem é o ângulo, qual é a variação angular que está acontecendo essa variação entre essa circunferência e essa cardioide, tá? Bem, então já fiz aqui alguns resultados, então já vou traçar uma reta aqui, que é uma reta aqui, de encontro, né, entre esses dois pontos, porque eu já encontrei o ponto que é comum tanto a cardioide quanto a circunferência, né, de ambos os lados, né, já fiz aqui, e daí eu vou pedir para calcular o ângulo, que eu também já fiz, né. Então aqui o ângulo, ó, desse primeiro é 30 graus, né, e desse daqui é 150 graus, ou seja, eu vou ter uma variação angular de π sobre 6 até 5π sobre 6, então aqui eu vou fazer uma estrutura, o maior menos o menor, variando da onde? De π sobre 6, que é o ângulo, até 5π sobre 6, tá beleza? Então agora eu vou fazer no quadro esse resultado aí pra gente ver como é que fica aí essas questões no quadro, tá bom? Então nesse segundo exemplo vai ser o quê? A maior menos a menor, certo? Então é meio de r ao quadrado dθ menos meio r ao quadrado dθ, certo?
Então R é 3 seno θ, nesse primeiro exemplo, nessa primeira parte, na maior, e na segunda, que é 1 mais seno de θ ao quadrado, tá? Variando de 5π sobre 6 a π sobre 6. Só que ela é simétrica em relação a π sobre 2, ou seja, se eu fizer até π sobre 2 e depois multiplicar por 2, eu não preciso fazer todo esse cara aqui, basta eu fazer a metade e depois eu multiplico por 2. Então 2 de meio de π sobre 2, do maior até o menor, π sobre 6, que é 30 graus, ou seja, de 90 até 30. Já efetuei aqui a operação 3 seno ao quadrado é 9 seno ao quadrado de θ dθ, menos meio de π sobre 2 até π sobre 6, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 1, 2 vezes seno θ, mais seno ao quadrado de θ dθ. Então eu já montei isso daqui, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar os termos semelhantes, porque ó, 9 seno ao quadrado de θ, ou seja, eu vou colocar tudo numa integral só e vou resolver esse exercício aí. Beleza? Então agora eu vou apagar essa parte de novo e já vou fazer essa operação aqui, ó. Então, bem, eu posso colocar o meio em evidência, né? Nesse caso aqui eu posso colocar o meio em evidência, colocar tudo numa integral só. Então, 9 seno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ vai ficar 8 seno ao quadrado de θ, mais 2 seno θ, mais 1 dθ. Então, vou reescrever já com esse formato. Então, vou apagar agora e vou reescrever já com esse formato, beleza? Bem, então aqui, já fazendo aqui, o que acontece? Esse com esse simplifica, e agora eu tenho essa integral para resolver, tá? Então, aqui eu vou fazer separado cada uma delas, tá? Então vai ficar de que jeito? Vai ficar 8 π sobre 6 até π sobre 2 de seno ao quadrado de θ, menos π sobre 6 até π sobre 2 de 2 seno de θ, menos de π sobre 6 até π sobre 2 dθ. Tudo bem? Aqui, para esse cara, eu tenho uma relação trigonométrica também, tá? Que é qual? Então, esse cara aqui é uma relação trigonométrica, então eu vou reescrever esse cara como sendo quem? 8 da integral de π sobre 6 até π sobre 2 de 1 menos cosseno de 2θ. Opa, faltou o dθ aqui. Aqui também, né? dθ menos 2 seno de θ dθ menos também aqui, ó, π sobre 6 a π sobre 2, π sobre 6 a π sobre 2 dθ, tá? E agora eu vou resolver essas integrais aqui, tá? Essa daqui é muito parecida com o exemplo passado, então eu já vou fazer meio que imediato para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, tá bom? Então vou apagar, vou reescrever aqui em cima e já vou resolver essas integrais ali, beleza? Então é lá, resolvendo essa daqui, né? Faltou o dθ em todos, perdão. Bem porcamente, mas só para a gente ganhar um tempo aqui. Então, 1 dθ é 8, então, que multiplica. Aqui vai ficar θ, menos, aqui vai ficar direto, eu vou fazer direto, então vai ficar mais 1 sobre 2 seno de 2θ, variando de π sobre 6 a π sobre 2, menos, a integral do seno é menos cosseno, então vai ficar mais 2 cosseno de θ, variando entre π sobre 6 até π sobre 2, menos
é θ variando de π sobre 6 até π sobre 2. Tá certo? Então aqui, antes de fazer essa operação, eu posso efetuar essa multiplicação aqui e colocar todos eles num intervalo integrante só, tá? Então, vai ficar 8 θ, 8 por 2, 4, mais 4 seno de 2 θ, mais, mais 2 cosseno θ, menos θ, isso variando entre π sobre 2 e π sobre 6. Tá certo? Bem, então 8 vai ficar 7 θ, mais 4 seno de 2 θ, mais 2 cosseno θ, tá? Variando de π sobre 2 a π sobre 6, tá? E perdão, pessoal. Perdão. Aqui é cosseno, então aqui é negativo, tá? Aqui é negativo. A derivada do cosseno é seno. A integral do cosseno é seno. Então, quando é menos, é menos. Então, aqui fica menos. E aqui fica... Bem, vou mostrar para vocês como é que faz essa integral no GeoGebra, e a partir de agora eu vou começar a fazer todas as integrais no GeoGebra mesmo, tá bom? Por quê? Porque daí fica mais fácil, e daí assim, tipo, se alguém tiver alguma dificuldade, coloca na descrição ou vem falar comigo, que depois eu faço num meeting, alguma coisa, porque fica mais fácil para eu subir os vídeos no YouTube e não fica tão pesado, beleza? Então essa é uma das coisas que eu vou fazer aqui. E também, no caso, as tarefas que eu vou passar para vocês aí, para os estudantes que estão fazendo as aulas mesmo aí, vocês podem utilizar o GeoGebra para resolver o problema, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou calcular, vou pedir para fazer a curva, né? A curva polar. Cosseno de 2, beleza? E aqui tá, eu só quero um pedaço dela, a gente já viu que eu posso calcular de menos π sobre 4 até π sobre 4, então a gente pode fazer assim, tá? Então, como é que vai ficar esse resultado? Então, aqui nós temos integral, da integral, nós podemos integral indefinida, integral, função, variável, aqui no caso eu posso trabalhar com essa daqui, tá bom? Poderia colocar com essas aqui duas funções, enfim, mas eu vou trabalhar com essa daqui, tá? Então, qual que é a função? Vai ficar a é meio, então 1 sobre 2 que multiplica o cosseno. Só que aqui nós temos que entender uma coisa, nós estamos trabalhando aqui com integrais com variáveis de x, ele não consegue entender essa diferença, então eu vou colocar 2x, só que é cosseno ao quadrado, por quê? Porque é r ao quadrado. Então cosseno, aí, valor inicial menos π sobre 4, então menos, eu vou minimizar aqui de novo, π sobre 4, valor final, π sobre 4, tá? Que deu 0,39. E se eu pegar lá, ó, fazer π dividido por 8, que é o resultado que a gente chegou no quadro, 0,39 também. Então, percebam a facilidade que a gente tem. Ele mostra aqui, só que ele só vai mostrar como relação em relação a x. Então, não consigo fazer isso daqui em coordenadas polares, né? Mas essa área toda aqui interna tem um valor de 0,39, que é π sobre 8 que nós encontramos lá, beleza? Então agora eu vou fazer o segundo exemplo aqui para nós, tá bom?
Bem, então aqui no caso eu já mudei para coordenadas polares, aqui é o meu eixo, tudo bem. Já fiz aqui a função que está em um contorno preto 3 seno de θ, e a que está em verde a 1 mais seno de θ, certo? E também que eu pedi para fechar aqui para a gente entender que o que eu quero é essa área aqui, tudo bem? Então quando eu quero essa área, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a área do maior menos a área do menor, tudo bem? E também a gente pode observar que aqui ó, nós temos esse ponto de encontro que nós já vimos que é π sobre 6, e se a gente olhar em relação ao eixo y, como eu já fiz no exercício, ela é simétrica em relação ao eixo x, ao eixo y. Então se eu fizer calcular essa e depois multiplicar por 2, eu vou chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou calcular a área do primeiro, certo? E depois eu vou calcular a área do segundo, e depois eu vou fazer a subtração entre eles e ver qual o resultado que vai acontecer, beleza? Então, vamos lá. Bem, então vamos lá, né? Então, mesma coisa, integral, função. Agora é o seguinte, ó, eu tenho essa menos essa, e toda a forma toda é meio menos r ao quadrado. Então eu vou colocar o meio em evidência e vou fazer tudo uma vez só, certo? Então vai ficar 1 sobre 2 que multiplica. Aí vou colocar um parênteses aqui, vou colocar um outro parênteses, tá? Já vocês vão entender. 3 seno de x elevado ao quadrado, né, menos 1 mais seno de x elevado ao quadrado, e daí eu fecho o parênteses aqui, né, aí então coloquei em evidência o meio e ficou a operação ali, tá? Valor inicial, vou minimizar aqui para a gente colocar, né? É π sobre 6, π sobre 6, e valor final, π sobre 2, π sobre 2, certo? E ele já me forneceu a resposta 1,57, ou seja, daqui esse pedaço aqui, essa seria equivalente a essa figura aqui, então é 1,57, mas eu quero desse lado aqui, então vou fazer o que? 2 vezes o valor de C, que é o valor de π que a gente tinha encontrado no nosso exercício, tudo bem? Beleza? Então agora a gente pode utilizar essa estrutura para fazer os demais exercícios, tá bom? Feito.